pessoal! Olá, inscritos e inscritas! É muito bom estar aqui para mais um bate-papo semanal do canal Atenção Difusa Mulher, sempre com temas que possam contribuir com a promoção da saúde integral das mulheres e de suas famílias. Por isso, pedimos para que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos. Assim, mais pessoas, mais mulheres podem ter acesso aos conteúdos relevantes apresentados por nossas entrevistadas. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se agora, não perca tempo, não custa nada. Assista esse vídeo até o final e faça seus comentários, porque aqui também é o seu lugar de fala. Agradeço a Lígia Passos, que está comigo na produção deste canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela, tem muita coisa bacana lá também. Então, vamos ao vídeo. Sempre que abordamos esse tema, me lembro da música do Gonzaguinha, porque sem dúvida nenhuma a vida é bonita, bonita e bonita. Mesmo diante das dificuldades, dos desafios, é preciso reafirmar sempre que vale a pena viver. Estamos aqui para o que der e vier, para pegar na mão do outro, segurar firme, apontar caminhos e seguir juntos, pois toda a vida importa. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sua história e sobre a importância na valorização da vida. E quem vai conversar conosco sobre o tema é a psicóloga Darlene Santos, graduada pela Unesa e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental também pela Unesa, pós-graduação em docência do ensino superior profissional pela FASF, instrutora de Mindfulness e docente do curso de psicologia da UGB. Olá, Darlene, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouquinho para essa reflexão que é tão importante, através desse meio de comunicação aí de muita eficácia, né? Que é a internet e esse canal com temas tão relevantes. Obrigada, Carla. E através da Carla, agradeço a todos que estão aí pelos bastidores. Então, o dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, por iniciativa da Organização Mundial da Saúde em 2003. A cor amarela é uma homenagem ao jovem americano Mike M., que tristemente tirou a própria vida. Muito habilidoso, ele reformou seu carro Mustang e o pintou de amarelo. Daí a escolha desta cor para a campanha de valorização da vida. No Brasil, esta mobilização se iniciou em 2015 e este ano tem como lema: se precisar, peça ajuda. E diversas ações são realizadas durante a campanha. Então, Darlene, qual a importância do Setembro Amarelo na prevenção do suicídio? Como essas ações podem impactar de modo positivo nessa realidade, dessa realidade estatística tão preocupante? Vamos lá. Existe um tabu que falar incentiva, né? E a gente precisa ter um olhar diferente com relação a isso, porque o falar permite com que a gente olhe aquilo, esse assunto com mais naturalidade, no sentido de isso pode acontecer, e se acontecer, há recursos, há meios, há profissionais que podem, que estão preparados para poder contribuir isso. Então, o setembro é um mês de maior campanha, é um mês de marco, mas a gente deve falar sobre isso 365 dias no ano, né? Não só durante o mês de setembro. Então, quanto mais a gente fala, a gente divulga isso, a gente vai desmistificando, tirando aquelas fantasias de que não há nada que se fazer, os recursos são limitados, de que as pessoas, quem quer fazer, faz, não apresenta sinais, não fala, não. Né? Quanto mais informações a gente tiver, maior vai ser a nossa chance de perceber em nós
a necessidade de buscar ajuda e de perceber no outro, aquele que está ao nosso lado, que está acontecendo alguma coisa, que está apresentando alguma alteração, para que a gente possa buscar e orientar essa ajuda a ele. Então, Darlene, existe então uma faixa etária mais vulnerável? Quais são os fatores de risco? Quais são as causas que podem levar a essa condição tão extrema, em que a pessoa é levada a tirar a própria vida? Quais são os principais sinais de alerta que devemos ficar atentos? A própria família também, a escola, o que devem proceder diante de da observação desses sinais? Fala um pouco para a gente aí, como que a gente lida com isso, né? A faixa etária, ela assustadoramente, ela já começa a apresentar na infância. A gente já tem um número importante, significativo, né? Se a gente para pensar que cada vida ela importa muito, de crianças aí entre 7 a 10 anos, 11 anos, né, compondo esse índice, né, do suicídio. E aí o que é assim, as pessoas tendem a perguntar isso, né? O que é importante observar? Mudança de comportamento. Às vezes a pessoa é mais introvertida e aí ela passou a estar mais acelerada, mais falante, né, mais agitada. Ou a pessoa é extrovertida e aí ela passou a estar mais calada, mais na dela, se isolando, né? O rendimento dela na vida, no trabalho, na vida familiar, modificou, né? Então, preste atenção nas mudanças de comportamento, a começar por aí, seja ela qual for, algo que está a mais ou que está a menos daquele padrão que a pessoa tendia a apresentar. Não tem um padrão igual para todos nós, né? Mas aquilo que a pessoa ela tende já tinha por características. Observar aí se algo modificou de uma forma, não precisa ser abrupta, às vezes de uma forma gradativa. E o gradativo talvez seja mais difícil para a família observar diante dessa correria de todo mundo, porque aquilo foi sutil, né? O abrupto é de uma hora para outra e aí, nossa, até semana passada fulano estava assim, agora já está dessa outra forma. Mas observar as mudanças de comportamento, certas falas, né? Vontade de sumir, não voltar. Se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. Tudo isso dentro do campo da saúde mental, né? De nós profissionais da saúde mental, tudo isso acende uma luzinha de alerta de uma possibilidade de uma ideação suicida. Porque o que é dormir e não acordar? Né? O que é o sumir? E que fatores podem levar a essa situação? As causas? Como que isso se dá? O que acontece? Você já falou um pouco da questão até de alguns mitos, né? Mas que fatores levam a pessoa a essa situação tão extrema? Aí a gente pode olhar tanto a questão dos transtornos, dos transtornos mentais em si, né? Os transtornos de depressão, alguns transtornos de personalidade, onde se o paciente, se a pessoa não tem um acompanhamento, né? Tanto medicamentoso quando necessário, mas um acompanhamento, avaliação com um psiquiatra, um neuro, né? E psicológico. Então, a gente precisa ter esse olhar. E causas do dia a dia que pode fazer com que a pessoa que já tem uma predisposição, às vezes, a um comportamento impulsivo ou um comportamento depressivo, ser um gatilho para que ela apresente esse comportamento. Uma perda de um emprego, a perda de um familiar, questões de perdas em geral, né? O processo do luto aí não vivenciado de forma saudável. E aí, falando, né, trazendo um pouco para a questão da faixa etária, os jovens, como eles hoje em dia, com esse acesso fácil à internet,
o quanto eles ficam mais vulneráveis, porque a gente passou aí por algumas fases de desafios, né? Tinha um desafio da baleia, agora não vou me lembrar, mas passamos aí por alguns desafios entre os jovens que fazia com que o jovem acabasse cometendo suicídio. Então, a gente precisa fortalecer a personalidade, na formação dessa personalidade do jovem, orientar, né? Isso vem de casa, a escola contribui, sim, tem um papel, mas nós em casa, enquanto os pais, a gente precisa fortalecer para que os nossos jovens eles consigam identificar aquilo. Não, isso não é certo, não, isso não é ideal, isso me coloca em risco, isso coloca o outro em risco. E saber dizer o não. Porque o jovem ele tem uma necessidade maior de pertencimento, de pertencer a grupos, né? E muitas das vezes esse pertencimento ele vem mediante alguma condição. E essa condição pode ser algum comportamento que leve ele A própria internet, ela também, a questão desse ambiente tóxico também, às vezes leva, né, o jovem a essa condição. Ô, Darlene, você falou que às vezes pode começar de forma sutil, mas como ocorre essa evolução para esse quadro? Aí você já falou um pouco como prevenir, eu acho que esse diálogo, essa escuta, né? Mas existe um momento certo para se iniciar o tratamento com os profissionais especializados? Então, como que é esse decorrer, né? Você falou que começa de forma sutil. Como que a gente vai chegar ao ponto de precisar mesmo de ser tratado? Como que é esse percurso? Geralmente, a pessoa, quando ela busca ajuda, é porque ela já está vivenciando algum prejuízo, né? Às vezes a família, os amigos já observaram, já orientaram, fulano procura, mas às vezes a pessoa ainda não conseguiu, não estava conseguindo mensurar o prejuízo que ele estava vivenciando, né? E aí, quando ele começa a mensurar, exemplos, né? A qualidade do sono, às vezes o dormir não consegue, o rendimento no trabalho, né? A socialização. Às vezes a pessoa era super sociável e aí ela deixou, se afastou dos amigos, da família, perdeu o interesse em participar de festas que antes lhe geravam prazer e agora não mais. E aí, quando a pessoa começa a vivenciar e perceber esses prejuízos, geralmente é a hora que ela ou aceita ou toma a iniciativa de buscar. Mas assim, por que às vezes a pessoa demora um pouco? O que dificulta essa pessoa que está vivenciando essa situação a pedir essa ajuda? O que dificulta? O que a gente pode falar que existe um pouco de preconceito nessa questão dessa busca por ajuda a cuidar da sua saúde mental? Penso em alguns fatores, tá? Dentre eles, talvez o principal é esse. Já melhoramos muito com relação ao preconceito? A ir ao psicólogo, a ir ao psiquiatra? Já rompemos muitas barreiras. Mas ainda assim, existem muitas barreiras que a gente precisa romper, né? Porque as pessoas, elas tendem a olhar assim, não, psiquiatra é coisa para gente louca, né? E aí, o que é o louco, né? A gente, isso daria horas de discussão, né? Então, o psiquiatra, o psicólogo é para aquele que deseja cuidar da sua saúde mental. E a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Cuidar de uma depressão é tão importante quanto cuidar da diabetes, de uma hipertensão, de uma doença que eu tenho, né? Então, as pessoas precisam olhar para o campo da saúde mental de uma forma, dando mais valor. Não é porque não é mensurável no exame de sangue, eu não faço um raio-x e dá lá o tamanho da minha depressão, né? O tamanho do meu transtorno de ansiedade, não sai em exame de imagem. Mas não quer dizer que ela que não existe, que não está ali, né?
Outros fatores é a correria do dia a dia. É a gente achar que nunca tem tempo, que eu dou conta de tudo. E isso está muito na nossa cultura, né? Não, eu dou conta, não, é só um cansaço, porque eu passei um mês muito estressada, aí tira um final de semana, passeia com a família, ou vai lá, se automedica, ou então toma um chazinho e acha que resolveu, né? Mas isso é varrer para debaixo do tapete. Ou, vamos falar então um aspecto mais geral, assim, seriam as ações? Que ações podem ser implantadas, né? Você falou que tem que ser nos 365 dias do ano, né? O Setembro Amarelo vem reforçar essa necessidade dessas ações que possam ser implantadas, desenvolvidas, para ajudar a promover a valorização da vida, que a vida é importante, né? Em qualquer situação. Então, que ações a gente pode estar implementando? Como os outros segmentos da sociedade podem estar contribuindo até para quebrar esse preconceito, né? Às vezes a pessoa dentro do trabalho fica um pouquinho com vergonha, né? Como acolher, né, essa pessoa que está precisando de ser cuidada, a família. Como que todos nós podemos estar nesse conjunto de ações para promover essa mudança de cenário? Ressaltando, inclusive, que o suicídio ele é considerado como um problema de saúde pública, né? Sim. Vamos lá. Ambientes que se pode ser trabalhados isso, né? Escola. Eu penso que falar sobre isso na escola é trabalhar a prevenção, né? E falar sobre emoções, isso de acordo com a faixa etária, né? Talvez falar aí sobre o suicídio para crianças muito pequenas, né? Talvez não caiba, mas falar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre expressões, sobre validar aquilo que sente e que tudo bem sentir a raiva, tudo bem sentir a tristeza, porém temos recursos para lidar com isso, naturalizar. A gente vem aí de uma cultura, né? Se a gente para ver os nossos pais, os nossos avós, o homem não pode chorar, engole o choro. Tem muitas frases assim que fizeram e construíram essa nossa dificuldade hoje de aceitar que a saúde mental ela precisa ser falada, ela precisa ser olhada e cuidada. Então a gente romper esses tabus, né? E homem chora, chora assim, você tá triste? Ok, tá triste. Tá com raiva? Tá com raiva, e tudo bem. O que a gente pode fazer para lidar com essa raiva? Né? Então, a criança desde muito pequenininha, a gente precisa ensinar a identificar os seus sentimentos e externalizar isso. Né? E a gente, como sociedade geral, assim, quais são as ações que a gente pode ter? Como você falou, dentro da escola com crianças pequenas, né? Mas com adultos, com os idosos também, porque a gente sabe que também tem um índice, né, meio preocupante entre idosos. Como que a gente pode, como conjunto de sociedade, estar combatendo essa realidade e promovendo a vida? Postos de saúde, né? A equipe abordar isso, fazer reuniões familiares, os CRAs que estão dentro da comunidade, as reuniões mensais, abordar sobre isso, reuniões de pais na escola, né? Ambientes dentro de empresas, criar-se o espaço para que o colaborador ele possa falar, né? Ele possa ser acolhido, ele sentir-se cuidado. Eu penso que é em tudo, assim, né? Num pré-vestibular da vida, onde o adolescente está passando por uma fase de muita pressão, de muito Sim. estresse, a emoção está importantíssimo ser abordado ali. Ninguém pensa nisso num pré-vestibular, né? As pessoas estão preocupadas ali com a nota do Enem e tal, está preocupada em fazer o curso de redação, mas realmente ninguém trabalha emoção nesse momento tão importante. Eu acho que seria uma ação bem inovadora falar isso nesses ambientes de muita pressão, como você falou, dentro das empresas, que às vezes os colaboradores precisam atingir metas. Eu acho que tudo isso que faz com que a gente fique meio que no limite
Tem que estar atento, né? E tem que superar esse tabu, né? Tem que falar mesmo sobre o assunto, né, Darlene? Falar. E falar não incentiva. Falar permite com que a pessoa saiba onde buscar essa ajuda, né? Falar desmistifica, traz naturalidade para aquele que está precisando, que tenha coragem de ir buscar a ajuda. É isso, Darlene. Ó, muito obrigada por participar conosco. A abordagem desse tema é de extrema importância, pois a gente acredita que que a informação ela é um poderoso instrumento capaz de salvar vidas. E eu acho que o objetivo do Setembro Amarelo é isso aí, né? Salvar vidas, né, Darlene? Exatamente. E cada vida importa, né? Eu falo que cada vida é o amor de alguém, é o projeto de alguém, né? E cada vida importa sim. Por mais que estejamos passando por problemas, cada um na sua grandeza, né? Mas busque ajuda. Não tem que achar que tem que dar conta sozinho, porque é pesado muitas vezes. E não tem lugar nenhum escrito que a gente tem que dar conta sozinho, não. Então, busca ajuda no pronto-socorro, no posto perto da sua casa, no CAPS, né? Um amigo que você possa ter a confiança de que ele vai orientar e que vocês juntos vão pensar em por onde começar, qual profissional que a gente busca, mas busque, não se cale. Ficar atento a esse incômodo interno, né? Isso aí. Então, a gente vai colocar na tela aqui os contatos do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um trabalho muito importante, né, na prevenção. Então, a gente vai colocar aqui na tela o contato aí, ó, 188, né? Diz que peça ajuda, isso é muito importante. E os demais contatos, como a Darlene falou, dos CAPs, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, que vocês podem conferir essas outras informações. O contato da Darlene também está aí passando na tela, né? Está aí para vocês também. E outras informações também sobre estatísticas, outras informações sobre o assunto, a gente também vai disponibilizar na descrição desse vídeo. Então, Darlene, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aí, para trocar uma ideia e refletir sobre esse tema tão importante. Agradeço a oportunidade e parabenizo, tá? Por trazer esse tema que é de extrema importância para nós. E se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!